Hare Krishna! Meu nome é Bhagavan Das e é um prazer inenarrável poder gravar mais esse vídeo com você. E hoje nós vamos falar sobre Saitama e o combate ao tédio. Se você não conhece o Saitama, vou apresentá-lo. É um carequinha, gente boa. Ele é carequinha, mas não é Hare Krishna. Mas todo careca é gente boa. Não, nem todo careca é gente boa, mas ele é um careca gente boa. Saitama é o protagonista do desenho chamado One Punch Man. Ele é um desenho japonês, né? Popularmente, mais comumente chamado de anime. E também vem de uma série em quadrinhos, né? No Japão se chama de mangá, que inspirou o desenho, né? Esse é o percurso mais comum dos desenhos japoneses. Primeiro eles existem na forma de quadrinhos, mangá, e depois se tornam anime. Eu só conheço o anime, então vou falar a partir dele. Geralmente a história é igual. Então Saitama é o protagonista do mangá e do anime chamado One Punch Man. One Punch Man significa o homem de um soco só. Então é a história de um herói que ele se tornou tão poderoso, mas tão poderoso, que ele pode vencer qualquer inimigo com um soco só. Eu ouvi falar sobre Saitama e One Punch Man pela primeira vez com o pai do Nishihannanda, o Balabhadra. Eu não sei de onde saiu o assunto, mas eu sei que eu fui fazer meu prato de praçada na hora do almoço e o Balabhadra estava conversando com alguém o seguinte. Ele disse assim, porque em Cavaleiros do Zodíaco é assim, a pessoa fala, quando você acha que ela acabou de falar, ela fala mais um pouco, aí só depois vai sair um soco. Mas tem um desenho que é o contrário, que é o One Punch Man. Ele não fala nada, ele só dá um soco e a luta acabou. Então foi aí que eu conheci o One Punch Man. Ele é, no parecer do devoto Balabhadra, ele é o preciso oposto dos Cavaleiros do Zodíaco. E a primeira coisa que eu pensei quando eu vi isso foi, puxa, deve ser um desenho bem tedioso, né? Imagina uma luta que não tem conversa e acaba com um soco, deve ser puro tédio o desenho, né? Eu estava certo e errado. Eu estava errado em achar que o desenho era tedioso, mas eu capturei uma coisa certa. O desenho é sobre tédio, é o tema dele, que depois que um herói chega a esse nível de poder, ele já não tem mais o que treinar, ele já não tem um adversário à altura, então ele cai no tédio. Essa é a temática principal do desenho, e é bem desenvolvida, é algo bem interessante, pode evocar várias lições. Então, Saitama conta a sua própria história, ele disse que ele queria se tornar o homem mais forte do mundo, então ele começou a treinar. A gente não sabe se é lorota dele, provavelmente é, mas ele disse que ele se tornou o homem mais forte do mundo fazendo 1000 agachamentos todos os dias, saindo para correr na praça todos os dias, e fazendo 1000 flexões e 1000 abdominais, e assim ele se tornou o homem mais forte do mundo. Ele disse que ele treinou tanto, mas treinou tanto, que o cabelo dele caiu e ele ficou careca. É claro que ninguém acredita nessa história, né? Quando ele conta essa história, as pessoas ficam bravas com ele, que não é possível que ele se tornou o homem mais forte do mundo assim. O One Punch Man ele é meio que uma sátira aos personagens de heróis de desenhos japoneses, somente do gênero chamado shonen, que é voltado para pré-adolescentes, meninos pré-adolescentes. Essa é uma piada interna, porque quem assiste muito desenho japonês sabe que quando o protagonista vai ficando mais forte, geralmente o cabelo dele cresce, por algum motivo inexplicável, né? Ou o cabelo dele muda de cor, ou o cabelo dele começa a brilhar, é uma coisa clássica, né? Quem já viu Dragon Ball sabe que o Super Saiyajin 3, ele tem assim, um cabelo muito grande. A maioria dos desenhos, né? Boku no Hero, né? O cabelo do protagonista vai ficando mais brilhante assim, quando ele vai avançando. Então, como são várias paródias ou ironias assim, nesse desenho, então ele diz que ele treinou tanto que ele ficou careca, né? E o careca assim, é uma pessoa sem individualidade, sem personalidade, né? Então invoca bem a ideia de tédio, né? A pessoa careca, geralmente é uma função de uniforme, né? De uniformização das pessoas. Então o monge ele se uniformiza raspando sua cabeça, o militar ele se uniformiza raspando sua cabeça. Então o cabelo tem muita ideia de uma individualidade, né? Então, assim, e protagonismo, né? Você é um indivíduo, então você se destaca dos outros. Então o Saitama, já que ele vai ensinar a ideia de tédio, achei que o desenho pegou uma boa sacada, né, de fazê-lo careca. Na verdade, o desenho e o mangá são muito bem construídos, eles conseguem transmitir o tédio do Saitama pra gente, porque pra nós não é tedioso ver uma pessoa que mata todos os inimigos com um soco só, né? Pra gente é algo interessante.
Só que eles não nos dão essa alegria no desenho. Quando o Saitama vai matar alguém, para transmitir que para ele aquilo não foi nada, há simplesmente um corte na cena. Por exemplo, vai aparecer um vilão assim, um homem-alga. Ele vem assim, cheio de tentáculos, assim, que são ervas. Aí o Saitama olha para ele, e aí a gente não vê ele matando ele com um soco só. Já corta a cena e aparece o Saitama cozinhando na panelinha, assim, o almoço dele. E aí na panela é as algas, que eram um monstro. Então você entende que ele matou e aquilo não mudou em nada a rotina dele, né? Ele foi para casa cozinhar. Então às vezes um vilão vai começar um discurso, né? E é um momento empolgante, né? Assim, quais são as motivações desse vilão? De onde ele veio? Por que ele quer o mal da humanidade? Aí vem um gorila, assim, meio gorila, meio robô, e começa a falar, ha, 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 eu cheguei na Terra agora! E aí corta a cena, você não sabe o discurso dele, as motivações dele, aparece só o corpo dele estendido no chão, assim, sem a cabeça, e tudo ensanguentado, e aí mostra o Saitama de novo, o Saitama fala alguma coisa do tipo, ah, acho que o mercadinho tá com promoção hoje de orégano, acho que eu vou dar uma passadinha lá. E ele vai comprar orégano. Usei orégano porque eu esqueci o tempero, um tempero japonês lá que ele gosta. Mas então essa é basicamente a história de Saitama. É um herói que se tornou o herói mais forte do mundo, com força absoluta, capaz de matar qualquer vilão com um soco só, e aí ele caiu em tédio. Ele não tem treinamento, ele não tem motivação, ele não tem adversários à sua altura. E a proposta do nosso vídeo é como que Saitama combateu o tédio e responder uma pergunta pra gente, né? Como nós podemos combater o tédio no serviço devocional a Krishna? É comum pessoas chegarem a esse estado na sua vida espiritual em que elas acham que já conquistaram bastante, já ganharam a iniciação, já ganharam um nome novo, já ganharam a segunda iniciação, já leram todos os livros de Prabhupada, ou já foi campeão de venda de livros na rua e cair numa estagnação ou num tédio. Isso acontece frequentemente. Talvez não frequentemente, mas acontece. Acontece, com certeza acontece. Então vamos tentar extrair reflexões aí da vida de Saitama, como ele superou o tédio, e ver se isso se aplica igualmente na vida espiritual. Vamos ver isso. Então um dos recursos que Saitama vai ter para lidar com o seu tédio é descobrir que ele atingiu 100% de desenvolvimento em força. Ele é o homem mais forte do mundo, e tudo bem quanto a isso. Mas ele não se desenvolveu em todos os setores que um herói pode se desenvolver. Ele vai descobrir que há um registro de heróis e que há um treinamento, há um estudo teórico sobre heroísmo, e ele não é muito bom nisso, ele não tem habilidades sociais muito bem desenvolvidas. Então ele vai ingressar nesse lugar onde se registram os heróis, e ele vai se submeter a uma prova de aptidões físicas e uma prova teórica. Aí é engraçado que na prova física ele tira nota 100, né? Ele levanta assim um supino, né? Cheio de daquelas bolachas assim, até entorta a barra assim, ele levanta. Ele tira 100 em todos os testes, né? Aí ele tem que fazer a prova teórica, que é como reportar às autoridades que aconteceu um crime, como se comunicar com a imprensa, como os heróis se organizam, como é feito o acionamento. E aí ele tira uma nota assim meio na média. Aí ele nem consegue ser um herói da classe S, que é o nível mais elevado. Então é nesse momento que nós vamos ver o desenvolvimento do personagem, porque ele não vai desenvolver força, ele já atingiu o limite, mas nós vamos ver o personagem do Saitama, que vai tornar o anime interessante, ele vai desenvolver suas habilidades sociais, suas habilidades de comunicação, tudo isso que ele não tem, né? Então na vida espiritual pode ser a mesma coisa. Você talvez tenha atingido assim o auge das formalidades de progresso, né? Você já progrediu formalmente na instituição tudo que você tinha. Você já recebeu a primeira iniciação, a segunda iniciação, você já pode entrar no altar, você já pode fazer cerimônia de fogo, você já tem todos os badges, né? as insígnias. E assim não há uma para depois, assim, acabou, você chegou no limite, né? Você já leu todos os livros, você já entendeu a filosofia, você já entendeu quem é Bhagavan, quem é Paramatma, quem é Bhagavan, e você encerrou, né, nisso aí. Se você ficar insistindo em que a vida espiritual é só esses setores em que você já atingiu o que para você é um auge, você pode cair em tédio, né? Mas a verdade é que o serviço devocional, assim como o heroísmo, é muito amplo, né? O heroísmo não é só força, tem vários outros setores. E o serviço devocional a Krishna também, ele é muito mais amplo, ele tem muito mais setores.
Então os devotos de Krishna que eu vejo, que mantêm sempre livros de tédio, eles estão sempre aprendendo coisas novas hoje. Então, por exemplo, o Chandramukha Swami, que é um líder que eu admiro, ele hoje está desenvolvendo um sistema de células, e ele escreveu um livro sobre esse sistema de células. E ele estabeleceu uma meta de ter 50 células no Brasil até março de 2024. Ele está entusiasmado com isso, ele está treinando liderança, ele está criando uma hierarquia do bem, né, ali. Vai ter como assim, um ministro da comunicação, ele auxilia todas as células na parte da comunicação, e há um servo líder nas células, e as células têm um limite de 15 pessoas. Ele estudou muito isso, era algo novo, ele nunca tinha se debruçado sobre isso, e está executando, né? Meu mestre espiritual também, Davantari Swami, ele tem aí 50 anos de movimento Hare Krishna, 70 anos de idade, e ele está sempre aprendendo algo novo, porque o serviço devocional é ilimitado, ele é cheio de possibilidades. Então, recentemente ele me disse que aprendeu uma habilidade nova, que é mediar conflitos, técnicas de remediar conflitos. Então ele estudou isso como uma ciência assim, acadêmica, cruzou isso com as informações de Bhagavad Gita, Srimad Bhagavata, ensinamentos de Prabhupada, e passou a utilizar isso a serviço de Krishna. Krishna forneceu a ele aí boas oportunidades para isso, porque ele estudou isso logo antes da pandemia de Covid, e a pandemia de Covid agravou muitos conflitos, né? O índice de divórcio cresceu muito, as pessoas tinham que conviver num ambiente fechado, né? E as pessoas também tinham que revelar a sua posição política, algo que as pessoas podiam manter em privado e não era importante, cada um podia ter a sua. De repente teve que se tornar algo público, porque a decisão de um teria que ser a decisão de todos, né? Em um templo, por exemplo, o templo ia ter que decidir se ele ia receber visitantes ou não, né? Então, quem achava que tinha que receber ia ter que ceder se a decisão fosse não receber e vice-versa. Então todos tinham que vir a público dar suas opiniões. E alguns eram da opinião de que Krishna vai nos proteger, agora que nós temos que ser mais misericordiosos ainda e amparar as pessoas, recebê-las. E outros diziam, não, nós temos que mostrar que nós não somos alienados, nós vamos cooperar com as técnicas de isolamento e tudo isso, o governo está certo. E outros dizem, não, o governo está errado, o governo está buscando seus próprios interesses. E aí houve muitos conflitos, né? Meu mestre espiritual falou, por exemplo, tinha um casal que uma pessoa pediu para ficar na casa deles durante a pandemia, e aí uma das pessoas do casal abriu as portas e disse, claro, momento de dificuldade, seja bem-vindo. E a esposa falou, mas no momento de transmissão de Covid, você traz um estranho se ele estiver contaminado, e o casal brigou. Aí meu guru teve a primeira oportunidade de usar as técnicas dele. Ele conversou com os dois, ajudou os dois a terem empatia, tomarem decisão em conjunto, e o casal ficou bem. Depois ele teve muitas oportunidades na pandemia de Covid de mediar conflitos. Então, imagine, 50 anos depois, Chandramukha Swami, Davantari Swami, essas pessoas que estão totalmente livres de tédio, estão aprendendo coisas novas, eles estão adquirindo novas ferramentas, eles estão pensando como melhorar-se, como melhorar a propagação, como melhorar a vida dos outros, né? Eu não sou como eles, mas, por exemplo, dando um exemplo de menor escalão, né? Eu aprendi uma coisa nova antes de ontem. Eu pratico o serviço devocional há 19 anos, mas ontem eu aprendi algo novo. Me convidaram para ser professor da escolinha dominical que vai ter aqui na comunidade onde eu moro, Vrajabhumi. E eu tive que desenvolver um jogo para as crianças, e eu tive que desenvolver um jogo novo, assim, muito diferente de tudo que eu sempre penso. Porque vai ter uma menina de 6 anos na minha turma, e os meus jogos que eu crio, eles são muito violentos, e são para pessoas adultas. Geralmente, meus jogos são nos cenários de guerra das escrituras sagradas. Tem um jogo meu que você é um macaco do exército de Rama. Então você tem que invadir o Sri Lanka para resgatar a princesa que foi raptada, e ia ser muita carnificina, né, numa guerra. O outro jogo meu é Rajasuya. Você tem que coletar impostos para unificar a Índia. E aí você vai coletar impostos em nome de Krishna e de Yudhishthira. Você tem que ir até os reinos, pedir para eles pagarem imposto. E se os reinos não pagarem imposto, você tem que enfrentá-los militarmente, né? Aí eu fui vendo assim, caramba, eu só sei fazer jogo violento, né, para adultos ou para meninos. Agora eu tenho que criar um jogo que seja interessante para uma menina de 6 anos. Aí já comecei a mudar meu chip, pensar regras simples para a idade, pensar um cenário menos
sanguinolento, né? E esse é algo novo, né? Eu tive que pesquisar como é a cabeça de uma criança de 6 anos, quais são as capacidades dela de matemática, de português, quais as mecânicas de jogo que cabem, né, numa cabecinha de 6 anos. Então eu não vou me entediar, porque seguindo o exemplo, né, dos mestres livres do tédio, eu sei que eu posso aprender algo novo hoje e para sempre no serviço a Krishna, porque o serviço a Krishna é muito variado. Saitama vai descobrir isso. Heroísmo não é só força, então ele vai se desenvolver nos outros setores e assim ele consegue combater o tédio. Um outro jeito que Saitama vai avançar é aceitando um discípulo. Só que é algo muito interessante. Saitama não busca por um discípulo. Um discípulo vem até ele. Num belo momento aparece lá um ciborgue, muito entusiasmado em se desenvolver, em aprender, chamado Genos, e fala que Saitama vai ser o guru dele. E aí é outro momento de progresso para Saitama, né? Porque uma coisa é você ser forte, outra coisa é você transmitir essa força para uma nova geração, né? Você conseguir fazer outra pessoa forte. Você dominar uma habilidade e ensiná-la são faculdades muito diferentes. A capacidade interpessoal, a comunicação, exercitar a pessoa, testá-la, perceber o erro, ver como você se comunicou mal através da pergunta da pessoa, tudo isso são habilidades muito novas. Então Saitama vai crescer muito ao ter um discípulo, ter que cuidar de alguém. Então na vida espiritual também, às vezes a pessoa avançou muito assim, puxa, eu já estudei todos os livros, mas quando você tem que ensinar esses livros, você vê que você não sabe tanto. Você vê que o ato de ensinar são novas habilidades. Isso é um progresso descrito no Bhagavata mesmo, que é chamado de Shravana, Kirtana e Smarana. Shravana você ouve, Kirtana você fala para os outros, e aí, quando você fala para os outros, as pessoas devolvem isso com perguntas, com reflexões novas. E as pessoas estão buscando pontos específicos das escrituras que você talvez nunca tenha refletido sobre eles. E aí você chega no terceiro estágio, que é Smarana, refletir. Você tem que repensar os seus conceitos e se deparar para responder perguntas que você nunca faria sozinho, né? Só lendo. Mas a presença de um interlocutor com quem você fala vai trazendo tudo isso, né? Então as escrituras falam isso. Você chega a 100% do ouvir, você deve progredir para falar. Você chegou no 100% do falar, você vai chegar no refletir. E assim você pode sempre avançar, né? Por ter um discípulo. Então uma pessoa que tem um filho, ela tem que entender que ela não vai ter aquele progresso espiritual que ela tinha quando ela era um monge. Agora ela é pai ou é mãe. Mas ela tem que entender, agora eu tenho um discípulo, esse discípulo veio até mim naturalmente, e agora a minha vida espiritual, eu vou avançar fazendo algo diferente. Eu não vou ficar no templo ouvindo, não vou ficar no templo adorando a deidade igual eu fazia. Agora eu tenho um filho, eu tenho minha casa. E eu vou instruir meu filho espiritualmente, emocionalmente, nutri-lo em todos os âmbitos, e esse é meu serviço, né? E é algo novo. Isso deve tirar do tédio, né? É um desafio novo. Agora eu tenho um discípulo que veio até mim. É muito interessante que Saitama tem um discípulo que ele não buscou, né? Porque quando você avança em um setor, realmente isso emerge naturalmente. Por exemplo, minha esposa faz guirlanda de flores há anos. E aí, inevitavelmente, começam a aparecer discípulos, né? As pessoas novas que chegam perguntam, você pode me ensinar? Aí vai ter um retiro de yoga aqui na comunidade onde a gente mora, e vão perguntar para ela, você pode dar uma oficina de guirlandas para as pessoas que vão fazer o retiro? Nós vamos ter um curso aqui de imersão de novos devotos, IBEV, não sei o que. E aí você pode dar as aulas de guirlanda. Então ela não buscou ser professora de guirlanda, ela apenas atingiu 100% do seu desenvolvimento em guirlandas. E aí naturalmente as pessoas vão buscá-la como professora. E é para ela avançar, ela simplesmente não deve negar. Ela atingiu a perfeição de vestir Krishna no altar, ela simplesmente não deve negar quando alguém pedir para que ela ensine. Isso vai ser o avanço dela. Saitama, ele fez isso, né? Ele aceitou um discípulo. É interessante quando você tem um discípulo, aquela sua empolgação de ser um principiante, né, de aprender, de se desenvolver, você vai vivenciá-la na alegria do discípulo. Então Saitama não vai mais desenvolver-se como habilidades físicas de herói, mas ele está vendo o discípulo dele, Genos, desenvolver, e o discípulo é muito entusiasmado, porque ele está no entusiasmo que o Saitama tinha quando ele estava no começo. Então ele pode ver-se de novo jovem, entusiasta e empolgado naquele jovem que está começando, né? Então você revive aquela sua empolgação de começo
proporcionando isso a outros. Você não vai ter mais essa experiência. Mas ver alguém tendo essa experiência através de você, aquela empolgação assim, com vontade de gritar assim, primeira vez que você lê o Bhagavad Gita inédito, assim, você vê isso em alguém, proporcionar isso a alguém, é o jeito de avançar, né? Então, esse é o jeito aí que Saitama vai lidar com o tédio também. Ele vai ter um discípulo e um devoto de Krishna, um praticante de Bhakti Yoga, também pode avançar assim, assumindo a responsabilidade sobre outros, sobre seus filhos, sobre os devotos mais novos, sobre as pessoas que indagam e querem aprender com você suas habilidades. Uma boa fuga do tédio isso também. Esse que talvez seja o insight mais profundo do Saitama para lidar com o tédio, é que ele percebeu que a motivação dele para ser um herói estava errada. Ele tinha um erro do começo. Então ele queria ser o mais forte. Ele não queria ser aquele que melhor protegia as pessoas, que é a verdadeira função de um herói. Essa é uma reflexão, dá para perceber sutil no anime, mas o Saitama mesmo, ele fala isso, tem um momento de reflexão dele, que ele diz que esse foi o grande erro dele, que produziu o tédio. Então, querer ser o mais forte na vida espiritual é como querer ser o melhor palestrante, ou querer ser o melhor instrumentista, ser o melhor cantor. Isso é uma motivação errada, porque você tomou o serviço que você faz ali, a habilidade, como a meta em si mesma. E ela não é uma meta em si mesma, ela é um meio. Qualquer habilidade que você desenvolva deve ser um meio para a verdadeira meta, que é dar prazer para Krishna, como um indivíduo, a personalidade de Krishna, e dar prazer para Krishna também nas entidades vivas, que são os filhos de Krishna, que são partes de Krishna, e que são a morada de Krishna, né? Krishna mora no coração de todas as entidades vivas. Então, se você quer ser um grande palestrante, para ser um grande palestrante, a sua motivação já começou errada, e isso não vai poder te preencher. Você deve querer ser um grande palestrante para que muitas pessoas conheçam Krishna e se apaixonem por Krishna, não pela sua oratória. As pessoas devem se apaixonar por Krishna, as pessoas devem ver que Krishna é uma revelação imaculada de Deus, né? Uma revelação perfeita de quem é Deus, qual é a nossa relação com Ele. Você deve ser um instrumentista para que, através daquela música, as pessoas se conectem com Deus, se atraiam por Deus, conectem-se com si mesmas como servas de Krishna, e assim para todas as habilidades. Então Saitama começou com a meta errada, eu quero ser o mais forte. E aí, quando ele refina isso, eu quero ser um herói. E o que é ser um herói? Um herói é viver pelos outros, é proteger os outros. Aí ele consegue fugir de tédio, porque essa meta ele não tinha alcançado. Ele tinha alcançado a meta que ele tinha estabelecido primeiro, ser o mais forte. Mas ele não era o melhor dos heróis, porque o mundo ainda tinha perigos. As pessoas ainda queriam uma figura de um herói entusiasmado, íntegro, e ele não era essa figura. Então, refinando essa motivação, né? As escrituras sagradas vão dizer isso também. A pessoa deve chegar no nível de Madhyama Dikari ou Tama Dikari, em que a pessoa consegue perceber Deus no coração das pessoas e se importar realmente com as pessoas e servir as pessoas. E ela querer que Krishna sinta prazer e não ela ser o veículo do prazer de Krishna. Isso é uma sutileza. Isso aparece no livro Madhurya Kadambini, que diz que o devoto no começo ele se apega ao serviço devocional e depois ele se apega ao prazer de Krishna. Então, por exemplo, uma coisa é eu ser apegado a adorar Krishna rodando incenso para ele. Outra coisa é eu ser apegado a que Krishna sinta prazer. Porque se o meu apego é que Krishna sinta prazer, eu devo fazer aquele ritual com uma consciência bem superior. E eu também não tenho ciúme ou inveja quando o meu apego é ao prazer a Krishna e não ao serviço devocional. Porque qualquer pessoa que faça aquele serviço devocional bem e Krishna vai sentir prazer, eu vou sentir felicidade que essa pessoa exista. Mesmo que ela tome, digamos, a minha vaga, se ela é mais qualificada, se ela está dando prazer para Krishna, eu vou ficar feliz por isso. Na verdade, não é possível tomar a vaga de alguém porque as vagas são ilimitadas, né? Serviço devocional, infinitas almas podem prestar serviço devocional ao mesmo tempo. Mas, digamos, se você se apega a um serviço específico, de uma vaga específica, isso já é uma consciência um pouco inferior, né? Então Saitama conseguiu sair dessa e nós também podemos sair. Nós podemos refinar a nossa meta. Ao invés de querermos ser um grande dançarino, nós queremos ser um grande devoto de Krishna através da dança. Esse clique parece pequeno, mas faz uma grande diferença. E com certeza nos livra do tédio, porque uma meta sublime e superior, ela vai nos manter entusiasmados, diferente de uma meta material disfarçada de espiritual.
Por último, uma última reflexão é que Saitama lida com o tédio de fazer sempre algo grande, né, como enfrentar mega vilões. Ele lida com esse tédio fazendo algo bem pequenininho. Então ele cozinha sua própria comida, ele mesmo vai ao mercadinho, ele vai com seu chinelo ali de dedo, compra as coisas, traz numa sacolinha de plástico. É engraçado essas cenas. E isso é interessante, que o tédio, ele pode ser engatilhado tanto por só fazer coisas grandes, como por só fazer coisas pequenas. Às vezes a gente pensa assim, nossa, se um herói, uma pessoa que viaja muito, uma pessoa que tem uma posição grande na sociedade, ela não vai se entediar. Não, o cérebro, ele cai num estado de tédio se algo não for variado. Então a pessoa que só faz coisas grandes, ela se entedia também. Eu já vi vários depoimentos de pessoas assim que só viajam e vão para os Emirados Árabes e não sei o quê, e trabalham na empresa que manda ela viajar para cá, para cá. Ela se entedia de conhecer o mundo. E sempre pensa, né, a pessoa está entediada porque ela está dentro de casa. Não, a pessoa que nunca chega em casa, ela também se entedia. Ela se entedia de estar sempre viajando, estar sempre fazendo algo grande. Então Saitama se entediou assim, e ele tinha um mecanismo no cérebro dele que era faça coisas bem triviais. Então, ele jogava videogame, lia mangá, e fazia compras no mercadinho, lia o panfleto de promoções, ia lá, né? Então, um devoto de Krishna, ele pode estar entediado também por só fazer coisas grandes. Ele só quer salvar o mundo. Ele só quer vender livros e aí ele vai acabar com a era de Kali. Ele tem uma grande missão, né? Mas quando uma pessoa quer falar com ele não fala com essa pessoa, porque é muito pequena, é uma pessoa, eu tenho que salvar o mundo, né? E aí quando ele não tem que falar com ninguém, como é cantar só japa, ele pensa, putz, vou cantar japa, mas eu tenho tanto serviço para fazer para salvar o mundo. Ele não percebe que as coisas são conectadas, ele não percebe que ele precisa das coisas pequenas também, né? Prabhupada, que nunca caiu em tédio espiritual, ele era muito bom em dosar essas coisas, né? Ele estava salvando o mundo, literalmente, viajando pelo mundo inteiro, propagando conceitos de Krishna, publicando livros. E depois Prabhupada conversava com 2 pessoas na sala dele. E ele era intenso nisso, ele era totalmente presente, conversava com 2 pessoas. Depois Prabhupada não conversava com ninguém, ele gostava de comer sozinho. Ele comia sozinho, cantava a japa dele, andando de um lado para o outro, num lugar sozinho. E era isso, né? Então Prabhupada tinha uma distribuição muito boa. Então você talvez esteja entediado por fazer só coisas muito pequenas. Você só canta só japa, você só salva a si mesmo, você só quer ouvir as escrituras, você só quer receber e cuidar de si. Então você vai sair do tédio, salve o mundo, né? Ou talvez você só esteja salvando o mundo, mas não percebe que o mundo inclui você mesmo e que o mundo inclui a pessoa que está do seu lado, né? Então você tem que sair desse tédio de querer estar sempre fazendo algo megalomaníaco e dar atenção para sua esposa, né? Salvar o seu filho e salvar a si mesmo, cantando os santos nomes sozinho, né? Comendo o alimento oferecido a Krishna sozinho ali, de forma meditativa. Então Saitama vai nos dar esse insight, que o tédio pode vir das 2 direções. No caso do Saitama veio de fazer coisas grandes, ele compensava isso fazendo coisas bem pequenas. Então na vida espiritual a gente deve ter esse equilíbrio de atividades solitárias, com poucas pessoas, e algo grande, e ver o que está faltando na gente e encontrar esse equilíbrio. Então é isso, todas as glórias ao tédio. O tédio é algo maravilhoso, assim como Deus nos dá a fome para buscarmos comida, nos dá o sono para dormir, Deus nos dá o tédio para avançarmos. Deus nos dá o tédio para entendermos que estamos fazendo serviço devocional com a motivação errada. Deus nos dá o tédio para entendermos que nós estamos com uma vida em desequilíbrio. Deus nos dá o tédio para nós avançarmos aceitando um discípulo, aprendendo novos setores do serviço devocional. O tédio é um presente de Krishna, como a fome e o sono, e ele nos move. Então, todas as glórias ao tédio. E é isso. Espero que tenha gostado das reflexões a partir do desenho One Punch Man. E espero que possa melhorar a sua vida espiritual de algum jeito. E é isso. Muito obrigado. Nos vemos no próximo vídeo. Hare Krishna.